que você tem na cabeça? Efésios 4, 17 a 25. É assim que eu começo essa mensagem com esse título provocador, mas muito desafiador para os nossos corações e um texto muito relevante. Quero meditar com vocês nesse texto e nossa oração que o Senhor abra o nosso entendimento para tudo que nós vamos falar. O apóstolo Paulo tinha intenção de, com a carta aos Efésios, fortalecer aquela igreja e igrejas ali na região em relação à idolatria que era muito presente na cidade de Éfeso. Comentei com os irmãos domingo passado a respeito da adoração muito forte que existia naquela cidade a uma deusa daquele tempo, que não existe mais hoje, mas naquele tempo era muito venerada, que era a deusa Diana, ou os gregos chamavam de Artemis. E a idolatria, ou a adoração a essa falsa deusa, tomava a vida das pessoas. Então, a intenção do apóstolo Paulo é fazer uma comparação a respeito do que Cristo tinha feito, ou a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito tinham feito para a redenção deles, e mostrar que de fato Jesus é quem é Deus. Deus é que é soberano, não Diana. Então, essa de certa forma era a intenção implícita na carta. Não é tão claro para a gente porque não diz isso. E esse é um dos grandes desafios da carta aos Efésios. Porque os estudiosos, ao se debruçar nessa carta, eles sempre se perguntam por que é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele não deixa tão claro. Alguns comentaristas têm enfatizado no decorrer do tempo que talvez a ideia do apóstolo Paulo seja só fortalecer aquela igreja ou aquelas igrejas na doutrina cristã básica. Mas eu não creio que seja isso. Porque eles conheciam o Evangelho, conheciam a verdade de Deus. Eu não creio que ele simplesmente lembraria aqueles crentes a respeito de coisas que eles já sabiam por nada. Então tudo que é dito na Bíblia tem uma intenção. E para mim, se você quiser depois ler, eu até desafiei os irmãos semana passada a ler Atos 19, você vai ver todo o contexto do que aconteceu na cidade de Éfeso, e o grande desafio que era para aqueles crentes estarem lá. Irmãos, hoje nós não temos mais a deusa Diana. Ninguém adora Diana, até onde eu sei. Tem tido um movimento de ressurgimento do paganismo, principalmente entre jovens. É um movimento que tem crescido, mas eu creio que não alcançou assim a camada mais popular. E é um grupo muito pequeno, então no geral é até excêntrico. No geral as pessoas não têm contato com isso. Então o desafio é como nós imaginarmos o propósito dessa carta para a nossa realidade de hoje. Então eu quero, com base nesse texto, que vai tocar em muitos pontos de contato com o que eu vou dizer, desafiar um falso Deus no nosso tempo, ou a nossa Diana. E tem tudo a ver com as verdades que ele vai dizer aqui, que são os estudos relacionados ao cérebro e à mente. Porque o que nós vamos falar hoje diz respeito à mente, ao coração e à nossa vida, ao nosso comportamento. Esse tem sido um Deus venerado por muita gente. Em que sentido? Tudo o que é dito hoje nesse campo, muitas das vezes é aceito de maneira acrítica pela igreja. O que eu quero dizer com isso? Basta um especialista começar a dizer coisas relacionadas ao estudo da mente, ou estudo do cérebro, e a gente aceita de bom grado, sem avaliar se o que é dito, de fato, tem respaldo na palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, ou se já pensaram para avaliar isso, mas todas as coisas na criação têm de serem vistas a partir das lentes da Escritura. Tudo. Ciência, cultura, família, relacionamentos, dinheiro, política, tudo deve ser avaliado a partir das lentes da Escritura. Absolutamente tudo. Nós vivemos um tempo em que a Bíblia tem sido relegada a um tipo de livro religioso que pessoas religiosas leem. Mas a Bíblia não diz isso de si mesma. E para a igreja não deve pensar dessa maneira. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que cremos deve ser baseado nela, tá bom? Devemos avaliar isso aí.
E esse texto vai nos fazer pensar nisso, tá? Vou convidar você a acalmar um pouquinho onde você está, a não ser que você realmente precise, não está se sentindo bem, precisa, pode ir, não tem problema, não quero ninguém se sentindo mal, levantando, tá bom? Mas se você tem como segurar um pouco, segure. Vou tentar ser breve, apesar dos temas serem relevantes, mas se esforce, porque é importante você ter esse contato com a palavra de Deus. Então, daqui a pouquinho, nós vamos encerrar essa meditação, mas eu quero que você foque na palavra de Deus nesse momento, tá bom? Faça isso aí, tá bom? Então, se segure um tempinho, a não ser que você não consiga mesmo. Quem está na direção da sua mente? Quem está na direção da sua mente? Essa é uma pergunta importante. Quem está na direção da sua mente? Bom, primeiro nós temos que entender o que é mente. E aí eu vou trazer algumas informações aqui. Se por acaso você tem dificuldade de se concentrar nisso, não se interessa tanto por esse tema, não tem problema. Apesar que ele é muito relevante. Tá bom? Então não vou dar peso de escritura porque eu vou falar agora, obviamente que não. Mas é um tema relevante para a gente pensar na aplicação do que vai ser dito. Então pode te ajudar. Então se você tem um pouco de dificuldade com isso, eu só vou pedir sua paciência para você aguardar um pouquinho. Vai passar essa parte. Mas é muito bom e interessante você ouvir, tá bom? O que é mente e cérebro? O cérebro, meus irmãos, esse órgão que nós temos aqui, e ó, criançada, eu já vou deixar para vocês, ó, para linkar vocês a mensagem. Quando chegar em casa, no decorrer da semana, pesquisa e os pais ajudem. Qual é o peso do cérebro humano? Quantas células tem no nosso cérebro? Isso é interessante para a criançada estudar, curioso, né? Para pensar nisso aí, tá bom? Faz a pesquisa. Qual o peso, qual o tamanho do cérebro humano? Quantas células tem no nosso cérebro? E aí os pais podem usar isso como ponte, né? Ponto de contato para trabalhar com eles aí. Irmãos, uma das ciências que tem estudado a respeito disso é a neurociência. E outros campos também, como a psiquiatria, também tem feito isso. Então, o cérebro, basicamente, ele é um órgão. Ele é um órgão físico, ele existe dentro da nossa caixa craniana aqui, ele está aqui. Ele é um órgão físico. E o problema todo surge quando nós começamos a confundir cérebro e mente. Porque elas são coisas diferentes. Há muitos estudos e relatos de pessoas que sofreram danos no cérebro, mas não sofreram danos na sua mente. Existe uma confusão aí, porque as pessoas acham que a sua mente é seu cérebro. Não é. Eu sei que é um tema controverso, existem pesquisadores que têm trabalhado a linha um pouco diferente, mas não bíblica, porque existem hoje cientistas que acreditam que o cérebro e a mente são a mesma coisa, porque eles são ateus, e eles acreditam que não existe nada imaterial, só existe a matéria, só o que você toca, e biblicamente nós sabemos que não podemos crer assim, porque existe um mundo imaterial, um mundo espiritual, uma realidade além da matéria. Então nós não podemos partir desse pressuposto. Então, cérebro é o órgão. E o órgão, ele adoece. Ele tem AVC, ele tem Alzheimer, ele tem demência, ele pode sofrer traumas, a pessoa pode sofrer uma queda, por exemplo, e bater a cabeça e sofrer um ferimento no cérebro mesmo, pode ter aumento de pressão, a pessoa pode ter meningite, isso é o órgão. E hoje nós vemos um tempo em que todo tipo de desordem tem sido creditada ao cérebro. Nesse sentido, eu quero indicar esse livro. Depois, se você quiser dar uma olhada depois da pregação, eu já indiquei para alguns. É um livro que chama A Culpa é do Cérebro, de Edward Welch. Ele aqui vai trabalhar justamente essa questão, muito interessante. Ele vai dizer o que é do cérebro, o que pode ser causado em parte por ele e o que não é. E ele faz uma denúncia interessante. Vivemos um tempo em que todo tipo de comportamento tem sido creditado ao cérebro. Então, se eu tenho algum tipo de desajuste comportamental, o problema é meu cérebro. Se eu tenho algum problema emocional, o problema é meu cérebro. Se eu tenho algum problema relacionado a algum outro campo, como pensamentos, cognição, que é o aprendizado, minha consciência ou minhas emoções, cérebro. Ele conta um caso interessante de um político que era muito moralista, mas aí foram feitas gravações dele consumindo droga.
num lugar assim em que não se imaginava que uma pessoa moralista como ele estaria. E aí essas gravações foram a público e aí a mídia veio em cima. Quando perguntaram para ele, por que você fez isso? Porque você sempre combateu essas coisas, né? A resposta dele, não foi eu, foi meu cérebro. A culpa é do meu cérebro. Então é muito relevante pensar sobre isso, porque hoje, no nosso tempo, o que tem sido feito é dizer que tudo que é concernente não apenas ao órgão, mas as emoções, pensamentos e outras coisas, é tudo cérebro. E aí ele desafia isso, esse livro é muito legal. Então alguns neurocientistas, como Eric Kandel, Antônio Damasio, Michael Gazzaniga e Joseph Ledoux, eu estava pesquisando aqui, todos eles dizem que cérebro é um órgão complexo que tem a seguinte função de processar dados sensoriais, que a gente toca, cheiro, gosto, controle motor, por isso que quando a pessoa tem um problema no cérebro, ela tem dificuldade de se locomover, funções cognitivas, nossos pensamentos, nossas emoções e um pouco da consciência. Mas existe uma outra parte, que esse é o grande desafio, que é a mente. E mente é a parte não material. É a parte em que você não consegue identificar um local para ela. Esse tem sido um debate também há anos. Nesse campo de estudo e na medicina que trata disso é aonde fica a mente? Onde ela fica? O cérebro a gente sabe. Se você fizer uma ressonância, você acha o cérebro. Mas e a mente? Aonde fica? Onde fica? Aí, criançada, para vocês pesquisarem, aonde fica a mente? Né? Tá bom? Onde fica a mente? Viu, Arthur? Onde fica a mente? Pesquisa lá, dá uma gugada lá durante a semana para você pesquisar isso aí. Aonde fica a mente? Não sabemos, os pesquisadores não sabem onde fica. Mas uma coisa é certa, é possível a pessoa sofrer danos no cérebro e sofrer danos em algumas questões da sua mente. Mas é possível também a pessoa sofrer danos no cérebro e não sofrer na mente. Então, cérebro e mente são coisas diferentes, não é a mesma coisa. São coisas separadas. Mas elas estão interconectadas, elas estão conectadas. Então, o que eles dizem que a mente faz? A mente, ela é responsável, esses mesmos especialistas que eu citei, Thomas Metzinger e outros, eles dizem que a mente cuida da cognição, da consciência, das emoções e afeto, da questão da intencionalidade dos desejos, das opiniões, da sua capacidade de ser adaptável às circunstâncias, dos seus pensamentos, da sua imaginação e da sua autoconsciência, que é quando você tem consciência de quem você é. Ele relata um caso interessante de uma pessoa que estava passando por um procedimento cirúrgico e o neurocientista ele pegou alguns eletrodos e começou a estimular eletricamente algumas partes do cérebro na cirurgia. E aí ele fez com que a pessoa tivesse sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa começou a chorar, a pessoa começou a rir, né, naquele experimento, naquela cirurgia. E aí o cirurgião perguntou, né, o neurocientista perguntou, você está sentindo isso? Você está fazendo isso? Eu falei assim, não, eu não estou. Quem está fazendo é você. Olha que interessante. Ele tem um estímulo emocional e físico, mas ele tem consciência de que não é ele que está fazendo isso, é uma outra pessoa. Então uma coisa é as suas emoções, a outra coisa é a consciência de quem você é. Então você talvez está ouvindo tudo isso e fala assim, nossa, eu estou perdidinho, pastor. Não entendi nada. Então vamos lá, só resumindo. Uma coisa é o seu cérebro, outra coisa é a sua mente. São coisas diferentes. Elas estão interconectadas de uma maneira muito unida. Está ali. Tanto que um precisa do outro. Okay? Mas elas não são a mesma coisa. E o grande ponto aqui é tudo que concerne ao nosso relacionamento com Deus, nossa caminhada com Cristo, nossa vida espiritual, não é o nosso cérebro só, é a nossa mente também. E aqui que está o ponto. Porque, conforme o médico e cristão Dr. Robert Smith coloca, a questão da doença mental ela é tratada apenas de uma perspectiva médica, clínica. E aí o que acontece? Tudo hoje se tornou doença. Todo tipo de comportamento desviante se tornou doença. E aí por que se tornou doença? Porque eles confundem mente e cérebro. E não são a mesma coisa. Uma coisa é o órgão, outra coisa é a nossa mente. Existem coisas ligadas à nossa mente. E a nossa mente está ligada ao nosso espírito, à nossa vida espiritual.
Então, você veja que grande parte dos estudos hoje desconsidera essas coisas. Ele coloca algo interessante aqui, vou só ler rapidinho. Ele diz: o conceito da doença mental é uma teoria baseada no modelo médico de doença. No modelo médico, uma doença orgânica é a causa de vários sintomas no corpo. O corpo está doente porque algo de fora o afetou. Assim, uma pessoa está com gripe por causa de um vírus da gripe. Não é culpa dessa pessoa estar sofrendo de uma gripe. Essa pessoa não pode ser responsabilizada pela sua incapacidade de trabalhar, já que a doença é resultado de algo que afetou o corpo. Essa mesma lógica é usada ao lidar com um comportamento que não conseguimos explicar. Quando uma pessoa apresenta um comportamento bizarro e nenhuma causa orgânica desse comportamento pode ser encontrada por exames no laboratório, os não cristãos desenvolveram a teoria de que a pessoa está mentalmente doente. Assim como o corpo adoece, acreditam que também a mente adoece. Já que a mente está doente, a pessoa não consegue controlar seu comportamento e, por isso, não é responsável por seus atos. Sempre que uma pessoa funciona de forma normal, ou ele coloca entre parênteses aqui, irresponsável, ela é considerada mental ou emocionalmente doente, com mente e emoções consideradas doentes. A dificuldade com essa teoria é que ela não pode ser comprovada. Então o Dr. Robert Smith, ele coloca isso. A questão da doença mental hoje é tratada como tabu. Ela existe, ponto, e não se questiona. E isso é um Deus. E esse texto vai desafiar justamente esse Deus de hoje. De nós entendermos que nós temos cérebro, que bom, mas nós também temos mente, nós temos alma, nós temos um coração, nós temos um relacionamento com Deus e somos responsáveis, porque o que está na nossa mente vai culminar no nosso comportamento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse texto vai nos desafiar a isso. A mente é o centro de nossas ações, estilo de vida e comportamento. Esse texto vai nos ajudar a refletir sobre o que está no controle da nossa mente e como isso afeta o nosso comportamento. Então nós temos um cérebro e nós temos uma mente. Nós vamos tratar da mente aqui porque esse texto vai falar disso. Então quando nós tratamos em questões relacionadas à mente, nós estamos falando de algo não material, que influencia no nosso corpo e é de total importância e relevância para o nosso comportamento e nosso relacionamento com Deus. É importante termos isso em mente. Vamos ver então, primeira coisa que podemos aprender aqui, versos 17 a 24, nossa identidade como causa da mente e convicções. No final eu vou falar a grande ideia, tá bom? Nossa identidade como causa da mente e convicções. Aqui nós podemos separar esse trecho em dois blocos, que vai do 17 até o 19 e depois do 20 ao 24. Vamos ver rapidinho, vou só pontuar algumas coisas e já vamos para a aplicação. Ele vai começar aí dizendo: portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. E como é que andam os gentios? Olha como você vai ver a mente daqueles que fazem parte do mundo, ou seja, dos não eleitos. Olha como é que é a mente deles. Em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. O que nós vemos aqui nesses versos é a mente dos não eleitos, a mente dos pagãos. Aqueles que adoravam Diana, eles eram pagãos, eles viviam dessa maneira. A idolatria deles levava a esse tipo de conduta. E de certa forma, todas as pessoas hoje que não conhecem a Cristo e que têm buscado maneiras de aliviar a sua culpa, têm vivido dessa maneira hoje. Tem sido assim. É interessante, ele vai dizer duas coisas. Primeiro, que eles não devem andar mais com os gentios. O que quer dizer andar como gentio? Viver como não crentes. Estilo de vida. Aqui diz respeito ao estilo de vida. E aí vai falar a respeito de como era o coração e os pensamentos deles. Acompanha comigo aí. E ele vai dizer aí no verso 19 que eles se entregaram à devassidão, havendo se tornado insensíveis, de novo remetendo à mente, aos pensamentos, aos sentimentos, aos desejos, aos anseios, tudo dentro do campo da mente. A mente deles estava cauterizada, insensibilizada para o pecado. Não adianta mais você chegar na pessoa e falar: você não está entendendo que o que você está fazendo é absurdo. A pessoa entende aquilo como normal.
ela está insensível para aquele estilo de vida. E aí ele vai dizer que eles se tornaram insensíveis, se entregaram à devassidão para cometer com avidez desejo. O que quer dizer a palavra avidez? Desejo, vontade. Todo tipo de impureza. Então nós vemos aqui que um estilo de vida pecador, pecaminoso, ímpio, está conectado a uma mente cauterizada e ímpia. Aqui nós vemos a mente dos não eleitos. E o apóstolo Paulo, ele quer fazer com que aqueles crentes entendam isso, porque eles deveriam ser diferentes. Eles deveriam ser diferentes. Como é que é, então, a mente dos eleitos? É uma mente renovada. Acompanhe comigo a partir do 20. Mas, fazendo um contraste, vós não aprendestes assim de Cristo. Ou seja, não é para vocês pensarem assim ou ter esse tipo de mente. Se é que de fato ouvistes, neles fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então aqui nós vemos o que? A mente dos eleitos, a mente daqueles que conhecem a Cristo. Por quê? Porque eles não aprenderam assim. Eles conheciam o Evangelho, eles conheciam Jesus Cristo, eles tinham a mente de Cristo, eles poderiam ter uma mente renovada. E por causa disso, eles deveriam se despir, abrir mão daquele velho estilo de vida e abraçar o novo estilo de vida em Jesus. Então tem um contraste aqui. Ok? E é interessante que eles deveriam não apenas saber, eles deveriam aplicar essa verdade à vida deles cotidiana. Porque diz no 21, se é que de fato o ouvides. Ouvir aqui não é perceber som. É de fato acreditar e obedecer o que eles aprenderam. Então nós vemos aqui um contraste da mente dos ímpios e a mente do povo de Deus. A mente dos pagãos e a mente daqueles que conhecem a Cristo. E trazendo para o nosso tempo, a gente consegue entender a mente daqueles que estão insensibilizados para um estilo de vida pecaminoso, que já se cercaram de todo tipo de desculpa para não ter culpa dos seus pecados, daqueles que verdadeiramente se reconhecem pecadores e que encontraram libertação em Jesus Cristo. Aqui você vê isso. Vamos pensar em aplicações. Nossa mente é o centro de nossas decisões, valores e pensamentos. Todo estilo de vida é fundamentado no que preenche a nossa mente. O que está na mente das pessoas vai formar o estilo de vida dela. É isso. Então por isso que é importante, porque se nós partirmos desse pressuposto de que você, sua consciência, sua mente é o seu cérebro, então se o seu cérebro tiver um problema, você é isso. Não tem o que ser feito. Não tem o que consertar. Você é apenas um conglomerado de substâncias químicas interagindo e respondendo hora certo, hora errado. Hora bem, hora mal. E não tem muito o que ser feito, não tem muita esperança para você. Mas nós sabemos que não somos só isso. Nós temos uma mente. Essa mente é renovada em Jesus Cristo. Então, portanto, é que nós podemos dizer que a nossa mente é o centro de nossas decisões, valores e pensamentos. O nosso estilo de vida é formado aí. Eles se entregaram ao pecado motivado pelo que estava no coração deles. É o que está escrito aqui, gente. Olha o que estava no coração deles. Verso 17 e 18. Pensamentos fúteis, obscurecidos do entendimento, dureza de coração, insensibilidade, verso 19, desejo de cometer pecado. É isso que estava no coração deles. Pecado, 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 pecado. Comportamento contrário à palavra de Deus não é doença, é pecado. Porque se for doença, não é pecado. Você não tem como tornar uma doença pecado. É pecado? Está doente? Óbvio que não. Quando você está com gripe, você está pecando? Não, você está com gripe. Então esse é o problema. Todo tipo de comportamento se transformou hoje em o quê? Problema físico, problema neurológico, problema químico. Existem problemas químicos, eu sei disso. Estou compartilhando estudos de pessoas que são da área. Mas a gente não pode reduzir tudo a isso. Nós temos uma mente, nós temos um coração, nós temos um espírito e pecamos. E nesse caso, antes nós vivíamos assim. Hoje não devemos viver mais. Hoje não mais.
E eu quero deixar algumas perguntas. Como você cuida do que está no seu coração ou na sua mente? Você cuida disso? Porque se nós entendemos que somos corpo, mas mente também, e espírito, então nós somos responsáveis pelas nossas decisões morais. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Nós somos responsáveis pelas coisas que colocamos na nossa mente, no nosso coração. E se eu e você somos responsáveis, nós temos que tomar cuidado em como cuidamos do nosso coração e da nossa mente. O que preenche a sua mente? Filipenses 4:8. Não é isso? Você lembra? Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. É isso que tem que preencher a nossa mente. É isso que tem que estar ocupando a nossa mente. Tudo que tem a ver com o caráter de Deus. Nós não estamos presos às antigas maneiras de pensar, sentir e desejar, confinados no pecado. Nós não precisamos mais ter esses arranjos mentais. Nós podemos ter pensamentos diferentes, desejos diferentes, anseios diferentes, emoções diferentes. Se as nossas emoções são apenas descargas químicas no cérebro, então, na verdade, não existem emoções genuínas. Nós somos reduzidos a uma calculadora. É uma vida muito triste pensar dessa maneira. Somos mais do que isso. Em grande parte essa visão vem da teimosia de pensar que somente o que pode ser medido em laboratório existe. Então se eu não puder pegar, se eu não puder medir, isso não existe. Mas veja bem, há muitas coisas que existem nesse mundo que não são medidas em laboratório. Por exemplo, arte. Beleza pode ser medida em laboratório? Amor pode ser medido em laboratório? Não é porque as coisas não podem ser vistas num tubo de ensaio que elas não existam. E como cristãos nós não podemos aceitar esse tipo de visão porque existe um mundo espiritual. Agora partindo da nossa convicção bíblica, a nossa perspectiva. Se o mundo não tem, aí é o mundo. Mas nós temos, a igreja tem, nós cremos no mundo espiritual. Nós cremos numa parte imaterial. Nós cremos que o homem é uma junção interconectada e unida, de maneira indissolúvel, a não ser pela morte, que na verdade é um juízo de Deus, de físico e espiritual. Essas coisas estão unidas. E, irmãos, cada vez mais especialistas têm caminhado porque eles veem a secura e a incapacidade desse tipo de visão de perceber as complexidades do ser humano. Uma visão muito estreita da realidade. Muito pequena, muito limitada. Nós somos muito maiores do que isso. E por isso que eu digo, nós não estamos mais presos às antigas maneiras de pensar, nós não precisamos ser mais escravos disso. Cedo eu comentei a respeito de uma visão que se tem hoje, de que o homem, concernente às suas capacidades e pensamentos, é uma junção da sua genética, ou seja, os seus familiares, de tudo que a genética te contribuiu a ser, da sua formação física, de como você é, suas características pessoais, peculiares que são só suas, e do seu ambiente social. Então você é a junção de todas essas coisas em você. O problema dessa visão, de certa forma, tem impacto nisso sim na nossa vida, mas nós não podemos determinar quem nós somos, o nosso coração, por isso. E aquelas situações de, eu tenho porque isso porque os meus pais foram assim. Eu ajo dessa maneira porque eu nasci pobre, porque eu não tive oportunidade. Eu tenho essas crises porque eu fui traumatizado quando era mais novo. Entende? Você vai criando escapatórias para explicar os seus comportamentos e as suas decisões. Então quer dizer que se uma pessoa nasceu numa comunidade carente, ela vai ser criminoso? Vai ser criminosa? Lógico que não. A maioria das pessoas que vivem nessas comunidades são pessoas honestas, que trabalham e que cuidam de suas famílias. Uma minoria, graças a Deus, é que é desviada. Tem muita gente que tem vida humilde e sofrida e sofre para poder cuidar da família com muito carinho que pode. Você com certeza deve ter familiar assim.
Você vai dizer que só porque você teve alguém na sua família que teve alguma dificuldade, toda a sua geração futura está condenada por causa disso? Uma visão extremamente limitada da realidade. Então, hoje, esse Deus cientificismo, não ciência, porque nós não somos contrários à ciência, acreditamos que a ciência é um dom de Deus, mas essa visão deificada, idolátrica da ciência, é o ídolo de hoje, que tem muitos cientistas que não concordam com isso, inclusive, ela se tornou inconteste. Então, hoje, você não tem responsabilidade de absolutamente mais nada. A culpa é o seu ambiente social, é a sua genética, é a sua mente, são seus parentes, é o seu vizinho, é os políticos, é o sistema capitalista, é sei lá que outra coisa que eles inventem. Como se nós não fôssemos seres muito mais complexos do que isso. Além do que, reduz a vitória das pessoas, porque teve gente que nasceu, cresceu, viveu nos ambientes mais desafiadores possíveis e venceu na vida. Você tirou o crédito dessa pessoa, porque você está dizendo que não foi porque ela passou por todas as dificuldades e cresceu, é porque alguma coisa fez ela chegar lá. E cadê a vontade, o esforço, o empenho? Não existe, tá vendo? Então nós não somos escravos de nenhuma circunstância. Temos fatores que dificultam a nossa vida, é verdade, mas nós não somos presos a eles. Nós podemos vencer. E olha, tudo isso que eu estou dizendo é aplicado ao incrédulo. Quanto mais ao crente que tem a mente de Cristo e o Espírito Santo de Deus em sua vida. Aí que isso não deveria existir mesmo. Irmãos, a igreja, ela marcha em adoração para a morte. Nem a morte para o povo de Deus, que coisa que iria agir na nossa vida e nos aprisionar, afinal de contas. Olha que visão que muitas das vezes a gente adota. Tá vendo como é um ídolo isso? Isso é um ídolo que precisa ser destruído e derrubado na igreja. Nós temos a mente de Cristo. O que diz lá em 1 Coríntios 2,16? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, nós podemos, mediante isso, duas coisas que está aí para você dar uma olhada. Renovar a nossa mente no Espírito e revestir dessa nova vida, essa nova natureza, esse novo homem. Não precisamos mais viver escravos ou condicionados a um passado ou uma condição difícil. Então você não é refém das suas limitações. Não aceite isso não. Isso é antibíblico. As suas limitações físicas, sim, eu tenho limitações físicas, talvez você tenha, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando limitações concernentes ao seu coração, coisas que estão prendendo o seu coração, estão aprisionando você no pecado, estão aprisionando a sua mente. Você não precisa ser escravo disso. Porque o texto diz que nós temos que renovar a nossa mente no Espírito em Cristo. E nós podemos fazer isso. Quantas pessoas hoje sofrem de problemas emocionais e da mente, do coração? Gente, é uma epidemia. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. O Brasil é o país que mais consome ansiolítico no planeta Terra. Você pode depois chegar em casa e dar uma gulgada lá, você vai achar isso aí. Nós somos um povo festivo, alegre, que recebe e que chora de ansiedade e desespero. Não estou falando a gente aqui, apesar que pode ser que hajam pessoas que sofram com ansiedade aqui. Mas, no geral, as pessoas estão sofrendo muito nisso. Então, o Evangelho é a resposta para isso. Pergunta, o que impede você de renovar a sua mente? O que te impede de fazer isso? Que padrões mundanos você identifica na sua mente? Que padrões desse mundo você identifica na sua mente? Criançada, você olhando para o seu amiguinho da escola, agora vocês vão entrar em férias, né? Beleza. Mas olhando para o amiguinho da escola que não conhece Jesus, o que tem diferente na sua vida da vida do seu amiguinho? Sua amiguinha? O que tem? Esperança para os nossos corações. Pelo Evangelho, nós temos a mente de Cristo. Pelo Evangelho nós temos. Segunda coisa que nós podemos ver e aprender, nosso comportamento é causado pela mente e convicções. Então nós vimos que a identidade é a formação da nossa mente e convicção. Quem nós somos? Nós não somos incrédulos, nós somos crentes, salvos, filhos de Deus, estamos em Jesus Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Essa identidade forma a nossa mente e as nossas convicções, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos desejos. Mas nós também temos que ter em mente que isso é
É um processo em que uma coisa leva a outra. Porque o nosso comportamento, ele é causado pela mente e pelas convicções. Verso 25 a 32. Acompanha comigo aí no texto. Essa palavra vai mostrar, vai provar o que eu estou falando. Por isso, verso 25, olha aí na sua Bíblia. Por isso o quê? Por isso que foi dito anteriormente. Então, porque nós não temos mais aquele estilo de vida, porque nós podemos renovar a nossa mente em Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, abandonai, e aí vai entrar um monte de pecados. Eu vou só ler e arrematar o que cada um deles trata, tá bom? Abandonai a mentira e cada um fala a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Fazemos parte de um corpo, né? Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Ou algumas versões vão trazer ira, né? Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que cause destruição. Aqui, ó, é palavrão, palavra obscena, obscenidade, indecência. Tá bom? Então, é pecado falar palavrão. Tá aqui. Beleza? Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação. E eu amo demais essa parte do verso 29. A fim de que transmita graça aos que ouvem. Então as palavras que devem sair da boca de um crente são palavras que transmitem graça. E não você sabe o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. De maneira resumida, olha os pecados que são tratados aqui. Mentira, verso 25, ira, verso 26 e 27, roubo, verso 28, linguagem imprópria ou indecente, verso 29, e conflitos ou rixas e amargura, verso 31. Existem mais pecados? Sem sombra de dúvidas. Existem tanto pecados quanto a imaginação do homem. Então tem vários pecados. Mas aqui são tratados alguns. Qual o ponto aqui? Eu ficar falando com você, não faz isso, não faz aquilo. Tá óbvio que não é para fazer, né? A gente sabe ler, tá aqui, não precisa redizer, né? Mas o meu ponto aqui, que eu quero enfatizar, que muitas das vezes se perde de vista nesse texto, é que não é simplesmente para de fazer isso. É isso também, mas não é só isso. É que você vai parar de fazer isso quando você tiver uma mente renovada. Sabe por quê? Porque você faz isso por causa do que preenche a sua mente e seu coração. E o ímpio só consegue viver desse jeito porque ele não tem uma nova mente e um novo coração. Então o ponto aqui não é nos tornarmos moralistas. Fala isso, não fala aquilo, não faz isso, não faz aquilo, simplesmente por fazer. Não é isso. O ponto é que a pessoa precisa ter um novo coração, ela precisa ter uma nova mente, a partir de uma nova vida. Por isso que não adianta dar banho em porco. Porque se você der banho em porco, o que ele vai fazer? Ele vai voltar no chiqueiro. A igreja não é lugar para dar banho em porco. Nossa, o pastor está chamando eu de porco. Não, calma. Meu ponto aqui é dizer, não adianta você transformar uma pessoa no que ela é, no que ela tem que ser, entendeu? Ela não é isso. E aí, esse que é o problema do moralismo, que ele quer deixar o porco limpinho. Mas o porco vai voltar no chiqueiro. O que precisa? Tem que parar de ser porco. E ser outro bichinho, ser uma ovelhinha. Porque a ovelha não vai pro chiqueiro. Ou quem gosta de gato, o gatinho, né? O gato não vai lá. Né? Assim, no meio da sujeira. Ele se limpa, né? Ele é todo chatinho com essas coisas que tem gato, sabe? Então, o que precisa mudar é a mente e o coração, e não comportamento. Mas quem tem uma nova mente e um novo coração muda o comportamento. E se nós temos um comportamento assim, é porque há algum conflito na nossa mente e no nosso coração. E quando nós vamos para a Diana do nosso tempo, que diz que você é uma vítima das suas condições físicas, genéticas e sociais,
você é uma vítima do seu cérebro, você não tem que mudar nada, porque você é isso. É mais ou menos como se eles dissessem o seguinte: você é um porco, vai morrer como porco e acabou. Olha que coisa terrível. Não dá salvação para a pessoa, não ajuda a pessoa a sair disso. Pastor Mocelin tem gravado alguns vídeos, eu vi essa semana, ele está falando a respeito dessas questões envolvendo o cérebro. Eu achei interessante alguns, eu achei ele inclusive muito corajoso. Tem algumas linhas que ele vai que eu não vou tanto, mas aqui eu achei interessante, ele vai falar sobre isso, então eu sei que alguns acompanham, talvez valha a pena você ver sobre isso aí, tá bom? E ele desafia essa questão mesmo. Ele fala uma coisa interessante, eu lendo os livros, realmente ele diz isso. Os livros dizem isso, que é o quê? O máximo que às vezes, e nós não estamos demonizando aqui, tá bom? Que eu sei que esse debate já foi longe também. Mas o máximo que um bom psiquiatra, um bom psicólogo, muitas das vezes vai fazer com você é te mostrar o seu problema. Ele pode até acertar nisso, ele vai dizer o seu problema, mas ele não consegue te dar saída para isso. Porque ele vai te ensinar a conviver com isso. Ó, você tem isso aqui, você vai conviver com isso, você vai fazer esse tratamento, e é isso aí, acabou. Se você tiver ansiedade uma vez, você é ansioso. Se você tiver um número X de vezes, é transtorno de ansiedade. Se você já passou algum dia em terapeuta, você sabe o que eu estou falando. E ele vai dizer, você tem essa situação, e é isso. Lendo sobre isso, eu achei interessante. Nessa área não existe a palavra cura, sabia? Não existe. O que eles usam é o termo remissão dos sintomas. O que é remissão do sintoma? Você não sente mais aqueles sintomas que estavam te incomodando, mas não quer dizer que a fonte do sintoma é curado, porque não existe cura nessa área. Eles vão te ajudar a conviver com isso, mas você não vai ser curado, porque não tem cura. Então, por isso que ele diz, na melhor das hipóteses, o que dá para fazer por você é te ajudar a conviver com isso. Mas não é isso que o Evangelho traz pra gente. Porque o Evangelho faz com que um ex-ladrão se transforme em um pai de família trabalhador. Ele faz com que uma pessoa rixosa se transforme em alguém grato. Ele faz com que uma pessoa viciada seja liberta do seu vício. Uma pessoa iracunda, angustiada, uma pessoa cheia de raiva e desejo de vingança, tenha relacionamentos transformados e reconciliados. E não tem comprimido para isso. O Evangelho faz o que infelizmente, porque a salvação não é pelos homens, nem pelas nossas obras, é pela graça de Deus, o que os homens não fazem. Ok, se a pessoa não crê no Evangelho, muitas pessoas não crerão, infelizmente. Elas vão buscar o auxílio que elas tiverem. É o recurso que elas têm. Então não demonizamos. Mas irmãos, nós temos recursos mais poderosos e mais relevantes e transformadores. Precisamos de fato ficar refém dessas coisas? Então, o ponto aqui é: todo comportamento é fundamentado em convicções. Ideias têm consequências. Ideias têm consequências. Nesse texto são tratados os pecados da mentira, da ira, do furto, da obscenidade, da rixa e da amargura. Anota essas referências, tá aí, tá bom? Depois, se você quiser o esboço completão que eu tenho, eu posso te mandar. Eu mando resumido. Mas se você quiser, anota essas referências. Nessas duas referências que eu coloco aqui para você, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que é do coração, ou da mente, que surge todo tipo de pecado. Não é da coisa de fora, é do que tem dentro. Ou seja, há uma conexão clara entre coração e mente e comportamento. E isso destrói completamente todos os muros da autojustificativa. Eu não consigo. Pode ser que seja difícil, não estou dizendo que a sua luta não seja sofrida. Não sou insensível. Cada um tem suas angústias, eu sei disso. Mas dizer eu não consigo? Pelo Evangelho você não consegue? Isso não é bíblico. Pode ser desafiador, eu reconheço. Porque as coisas são desafiadoras na minha vida, mas não consegue. O seu comportamento não é fruto de uma situação que não está sob o seu controle. Ele é fruto do que está na sua mente e no seu coração. E nós temos a mente de Cristo. O poder transformador que muda corações. Como é que nós dizemos não conseguimos? Como é possível isso? Então, agimos dessa maneira não porque somos vítimas, mas porque não renovamos a nossa mente e não estamos fazendo uso do poder transformador do Evangelho em nossas vidas hoje.
Não é possível sair ileso do pecado, a começar pelo seu relacionamento com Deus. Aqui é interessante perceber que um estilo de vida pecaminoso entristece a Deus. Olha o que diz aí no verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Eu fiquei olhando esse verso e imaginando, dentre todos esses pecados, qual é o pecado que estava entristecendo o Espírito Santo aqui, no texto. Bom, aqui no século XXI tem um E. Esse E é uma conjunção conectiva, então parece que ele está conectando com o que foi dito anteriormente. Se for isso, então quer dizer que palavrão entristece o Espírito Santo de Deus. Palavras obscenas e impuras, sim. Mas o problema é que é uma maneira como a versão está trazendo. É difícil você fechar completamente aqui dizendo que é só isso. Me parece que aqui seria melhor nós entendermos que cada um desses pecados e muitos outros entristece o Espírito Santo de Deus. Acho mais equilibrado. E aí que é o ponto. Talvez você não se preocupe em dar desculpas em relação ao seu pecado. Mas você não parou para pensar que o meu e o seu pecado entristecem Deus. Será que isso é algo que vale a pena se fazer? Pastor, mas eu não consigo parar de pecar. Ok, eu também não. Mas isso te incomoda? Você está buscando libertação? Porque pense assim, você começou a sua vida cristã, você tinha 1000 pecados por dia. Uau, 1000 pecados por dia. Mas à medida que você conhece a Cristo, você vai se desvencilhando de cada um deles. Então imagine que você conheceu a Cristo e você continua com os 1000. Às vezes a impressão que a gente tem é que o pessoal trouxe mais, o negócio rendeu, deu juros. Mas assim, eu imagino que você foi sendo liberto. Então, no seu processo de crescimento e santificação, você já não tem mais 1000. Talvez você tenha 950. Talvez você tenha 900. Nossa, pastor, agora só vai fazer cálculo de pecado? Não, é só uma analogia, calma. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que você está abandonando esses pecados, está se arrependendo deles, está confessando eles e está tendo uma nova vida. O problema não é ter pecado necessariamente, porque infelizmente, enquanto estivermos desse lado da eternidade, ainda haverá. O ponto é como é que a gente lida com o pecado. Porque o problema aqui não era que eles pecavam. Porque todos pecavam. Ímpios pecam e crentes pecam. O problema não é esse. O problema é quando você faz do pecado seu estilo de vida e acha que ele é normal. E esse que é o problema da deusa. Neurociência hoje em dia e outros campos de comportamento, porque eles vão dizer que é normal. Pessoas, homens, eu sei que tem crianças aqui, tá bom? Então vou maneirar. Mas homens, por exemplo, que estão presos na imoralidade gráfica, na pornografia, se forem procurar terapeutas, vão ouvir que é normal. E alguns até falam que X números, né, de vezes que você sabe do que se trata por dia é normal para um homem. E existe respaldo clínico para eles. Da perspectiva deles, não bíblica, óbvio. Então isso é tudo que um homem preso vai gostar de ouvir. E por isso que nós, casados, temos que guardar o nosso casamento, inclusive na nossa intimidade conjugal, porque lá em 1 Coríntios 7 diz que um não se deve negar ao outro, porque senão o cônjuge lança o outro na imoralidade. Leia lá depois, 1 Coríntios 7. Você lança o seu marido ou sua esposa na imoralidade por se negar a ele. Isso é pecado. E eu sei que muitas das vezes não é dito na igreja, mas pode ler lá, é pecado. Não tem essa, não estou sentindo bem. Vai dar ruim, não vai dar coisa boa. Lança a pessoa na pornografia, lança a pessoa na imoralidade. Eu não tenho culpa, o problema é dele, o problema é dela. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Olha quanta coisa tem para acertar na nossa vida pelo Evangelho, gente. E a gente fica aqui dormindo em berço esplêndido. E dizendo, eu não tenho culpa, eu sou assim, eu nasci assim, minha família era assim, meu cérebro é assim, não sei o que é assim. Não. Nós temos uma mente renovada. E se ela não está, nós podemos renová-la. E cada uma dessas coisas entristece o Espírito Santo, viu? Você sabia que Deus se entristece com o seu pecado? Se o seu pecado não é culpa sua, por que ele entristece a Deus? Eu fiquei pensando nessa pergunta. Deus é injusto? O seu pecado não é sua culpa, mas Deus se entristece. Ele está certo se entristecer?
de duas uma. Ou é culpa nossa e ele se entristece com razão, ou não é nossa culpa e Deus está errando. Qual dos dois? Entenderam? Parece confusa essa pergunta, né? Mas assim, se o seu pecado e o meu pecado não é nossa culpa, por que Deus se entristece dele? Não deveria, né? Deveria? Deveria. Porque é responsabilidade nossa. E ele entristece Deus. Ele entristece Deus. O que você pode fazer para resolver isso? Tem alguma coisa que você pode fazer? Aguenta aí, já estamos encerrando. Tem alguma coisa? Tem. Já vou falar já o que você pode fazer. Fechando a pergunta que eu abri essa meditação, já estou caminhando para o encerramento aqui. Quem está na direção da sua mente? Seu cérebro. Você é refém do seu cérebro. De novo, de cana. Esse livro muito bom, vai te ajudar a pensar isso aí, tá bom? Tem outros. Seus genes, sua genética. Você nasceu assim. Eu não sei se você sabe, hoje em dia tem pessoas dessa área que dizem que alcoolismo é genético. Alcoolismo é genético. A pessoa ela é uma doente, é genética, tem a ver com a genética dela. Você não pode nem passar perto com um quentão, agora nessa época, né? Perto da pessoa. Um perigo. Né? Um perigo. Seu passado? Não, porque fizeram isso comigo, porque minha família era assim, porque não sei o quê. Seu contexto atual? Pastor, você não sabe o que eu passo. Não tem como ser são desse jeito. Bom, eu até acredito que tem ambientes que não dá para ser muito são mesmo. Mas a gente não pode ser preso na nossa mente, no nosso coração, a partir desses contextos. Gente, sabe por que não? Quem escreveu essa carta estava preso. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Se tinha alguém que poderia dizer que a culpa era, assim, entre aspas, tá bom? Eu sei que é uma expressão popular, não quero ser, ainda mais no púlpito, né? Não quero ser blasfemo, mas assim, o povo diz, né? Colocar a culpa em Deus e o mundo, porque o povo culpa Deus, né? Ele estava preso. Não pode ser o contexto atual. Seu coração pecaminoso? Quem está no controle da sua mente? Seu coração pecaminoso? Ou seu Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Meu convite é para que seja Cristo. Porque você tem a mente dele, você tem um coração renovado, você tem o Espírito Santo de Deus. Então, o que você deve fazer então? Essa última coisa. Reconheça seu pecado. Confesse seu pecado. Abandone o seu pecado. E vive em novidade de vida pelo Evangelho. Interessante. Nesses vídeos, o pastor falou algo interessante, né? Citando Chesterton, né? Ele dizia, psicologia ou terapia é confissão sem perdão. Coisa triste, né? Você saber o problema que você tem, mas você não ter a cura para ele. Você ser preso, mas a pessoa que está à sua frente te dizer, olha, eu vou te ensinar a andar com correntes. E não ter condição de te libertar dos grilhões que tem te feito sofrer. Que coisa miserável. Em compensação, nós sabemos que no Evangelho há poder para libertar de todo e qualquer grilhão. Na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, nas nossas angústias, há poder para libertar. Grande ideia. A nova vida dos crentes requer a renúncia do comportamento ímpio passado, através da renovação interna promovida por Cristo, buscando viver em justiça. Em Cristo nós temos poder para cada uma dessas coisas. Amém? Louvado seja Deus. Se você tem lutado na sua mente, sabe que em Cristo há esperança, há restauração, há mudança de vida. Você não precisa ser refém disso. Você pode ter uma vida diferente.